nítido, alto e bom som. Graças a Deus. Estou te ouvindo muito bem aqui. A paz do Senhor. Agora com... Graças a Deus. Vencemos mais uma batalha. Quando o diabo não vem por um lado, ele vem pelo outro, né? Aí todos aqueles que estão nos ouvindo aí também. Amém. A paz do Senhor, meu amigo Bilzinho, né? Quem conhece ele como Bilzinho. Agora, né, presbítero Henrique, né, pela graça e misericórdia de Deus. E eu, né, Martins, hoje, né, o missionário martiliano pela graça e misericórdia. Estamos aí juntos aí, trabalhando, né, pela misericórdia e graça de Deus em nossas vidas, para o crescimento, conhecimento do reino de Deus, para que a salvação, como veio a nós e tem vindo a nós, alcançar outras pessoas, pessoalmente, ou pela internet, ou a pregação da palavra de qualquer forma, para que vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo, salvas, e que subam conosco no arrebatamento que está muito perto. Amém? Bem, eu não quero perder tempo, aproveitando que o som e a imagem estão perfeitos. Amém, graças a Deus. A gente está interagindo, né? Toda vez que Deus tem permitido de ir lá para cá, às 7 horas da noite, começamos a falar sobre... Cada dia a gente vai ter... Vai melhorando e vai aperfeiçoando, até chegar onde que Deus quer. Falamos, né, no começo, na primeira... Bem dizer, foi uma aula, né? Foi um estudo de escatologia. Falamos sobre o arrebatamento, né? Falamos sobre o anticristo, falamos também sobre a marca da besta, e paramos no retorno de Cristo, no começo, quando ele implanta o milênio, no nosso último estudo, na nossa última conversa. E é o que eu quero falar hoje, com a graça e a misericórdia de Deus, sobre o milênio. Em primeiro plano, eu acredito, porque há várias vertentes, né? Pelo menos 4 vertentes que falam sobre o milênio. A primeira vertente é chamada de pré-milenismo histórico, tá? Que ele se atém somente no contexto histórico que a Bíblia narra. Tem também o pré-milenismo escatológico, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que é o que eu acredito que eu vou falar. Também há o pós-milenismo e há o amilenismo. O que seria o pós-milenismo? É que aqueles que creem no pós-milenismo acreditam que a igreja, né, vai passar os 7 anos de grande tribulação, vai vir, bem dizer, o fim do mundo, todas as guerras e mortes que vai haver, e a terra vai ficar vazia, como eles acreditam, está em Jeremias 4, 23, eles acreditam embasado nesse texto, que não vai ficar nada, e Jesus volta no final e implanta um milênio aqui na terra. Enfim, ao amilenismo. O que é amilenismo? É do prefixo 100, né? É um negativo prefixo 100. Significa, não há milênio. Então, essa é uma visão que acredita que o milênio não é um milênio literal, é um milênio simbológico que começou com a morte e ressurreição de Cristo quando ele sobe para os céus, como está em Atos, capítulo de número 1, né? Do versículo 6 em diante. Então, a visão que eu tenho é um milênio literal, né? Como é que a gente começa? A gente começa em Apocalipse 20, né? Que eu vou até ler aqui, Apocalipse 20, que é o ponto de partida, do versículo 1 em diante, né? Que diz assim, ó: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, amarrou-o por 1000 anos e lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs sobre ele selo, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não recebendo sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o ponto de partida. Deixando claro que Jesus na batalha de Armagedon, como eu já falei, Jesus retorna juntamente com a igreja, os salvos, lá para Jerusalém, vence o anticristo, que é a besta, né, e
falso profeta, lançando eles no lago de fogo e enxofre, vivos, e a partir dali ele vai e estabelece o seu reino milenal aqui na terra, partindo de Jerusalém. Aí eu falei também sobre o julgamento das nações, que está em Mateus 25, a partir do versículo 31, que após Jesus instituir o milênio aqui na terra, o que ele vai fazer? Separar as nações bodes, como eu falei antes, das nações ovelhas, que é aquelas que ajudaram Israel e os cristãos que ficaram aqui sendo perseguidos pelo anticristo, e aquelas que não ajudaram e viraram as costas. Por quê? Porque no milênio vai haver pessoas salvas, com o corpo glorificados, que subiram no arrebatamento e voltaram, também haver pessoas de carne e osso, de nações que não aceitaram ou não se submeteram à marca da besta. Por incrível que pareça, haverá pessoas. Então, a partir daí, o que vai acontecer? Aonde que eu vou começar a entender o milênio? O milênio começa a entender de um reino que Jesus vai governar de forma literal, partindo de Jerusalém e com a abolição de Satanás, porque Satanás não vai estar mais aqui no mundo espiritual como ele está solto, né, no mundo espiritual atormentando a todos aí com seus demônios. Ele vai estar preso com seus demônios, acorrentados, como Apocalipse 20 falou, e as pessoas que passaram pela grande tribulação vão estar, e os salvos vão estar glorificados aqui no corpo ressurreto, perfeito, juntamente com Cristo governando. Aonde que eu vou começar a ler sobre isso, do benefício, ou os benefícios de quem serviu a Jesus, subiu no arrebatamento, voltou e governa com ele aqui no milênio. Aqui, ou melhor, lá em Jerusalém, aqui na terra. Você vai ler agora, juntamente comigo, Isaías, capítulo 65, a partir do versículo 17. Vamos lá? Isaías 65, a partir do versículo de número 17. A gente vai ler com a implementação do reino milenal aqui, o que vai acontecer nesse reino milenal? O que é de tão especial no milênio? Por que Jesus vai implantar o milênio aqui? Qual o objetivo que ele tem com esse governo milenal aqui na Terra? O que ele quer passar? Qual o sentido disso para ele governar aqui? Isaías 65, dos 17 em diante. Diz assim, ó. Eis que crio... Isaías 65... Versículo 17 em diante. Diz assim: porque eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o meu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais criança nela de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O que isso aqui quer dizer? Ali, em Apocalipse 21, versículo de número 4, o que a Bíblia fala? Jesus falou assim: e limparei dos seus olhos toda a lágrima. Certo? Apocalipse 21, versículo 4. Ele fala que ele vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. E no capítulo 21, João falou assim: vi um novo céu e uma nova terra. Eu falei isso antes, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Alguns estudiosos acreditam que não é o mar físico, acreditam que é uma figura de linguagem, porque quando fala de mar, né,
na teologia, na hermenêutica, que é a arte ou a ciência da interpretação, acredita que está falando de povos, nações e línguas. Quando a Bíblia fala de mar, fala de povos, nações e línguas. Então, quando está falando esse texto, ele acredita que quando fala o mar não existe, não é o mar físico. Não vai ser mais nações, como temos hoje Estados Unidos, Brasil, Argentina, cada nação. Todas as nações vão estar ligadas em uma só. Quer dizer, vai ser um só povo, uma só nação, uma só tribo, ok? Então, o que acontece? Aí ele continua no versículo 4 falando o quê? Que ele limpará dos olhos toda a lágrima. Isso, não haverá mais maldição, não haverá mais dor. Apocalipse 21, versículo 4. De onde isso surge? Partimos do ponto de vista de que há pessoas que acreditam que quando houver o arrebatamento, as pessoas não vão se lembrar de nada. A Bíblia não fala que vai haver uma amnésia coletiva ou uma amnésia em massa. As pessoas acreditam, se houver o arrebatamento, quando eu chegar no céu, eu não vou saber quem era meu pai, quem era minha mãe, quem era meu irmão, quem era minha esposa, quem era meu filho. Negativo. Em nenhum momento a Bíblia fala que vai haver amnésia. Pelo contrário, vamos ter memória e boa memória. No momento em que acontece o arrebatamento, o que vai acontecer? Nós vamos estar com Cristo para todo sempre nos ares. É o que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao 17. Tá? Então vamos estar com Cristo. O que vai acontecer quando a igreja sobe, os cristãos salvos sobem? Quem é que vem buscar a gente? É só você lá ver o capítulo 24, versículo 31 de Mateus. E ele fala que será enviado os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ao qual vão pegar, arrebatar os escolhidos e salvos das extremidades da terra, quer dizer, dos quatro cantos da terra. Onde tiver um cristão salvo, em qualquer lugar do mundo, vai ser levado para estar com Cristo na glória, quer dizer, no arrebatamento. Então, o que acontece? Quem é que vai dar a ordem? O arcanjo Miguel. Por isso que eu ia falar, ouvida a voz, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Que o alarido é para os mortos, a voz de arcanjo é os anjos descendo para buscar os salvos, e a trombeta é aviso para as nações que vai vir juízo, que vai vir punição para aqueles que não aceitaram a Jesus, mas que vão aceitar a marca da besta. Então, o que acontece? Chegando lá, onde nós vamos estar com Cristo, o que vai acontecer? Eu vou ter memória. Aí tu fala, vai ter memória? Vai ter memória. A gente vai querer saber onde que está minha mãe, onde que está meu pai, onde que está meu irmão, onde que está aquele irmão da igreja que eu via ele todo dia, onde que está o fulano, aquela pessoa que você sempre tem contato. Você vai procurar. E o anjo que te buscou, que te levou, você vai perguntar, onde que está fulano? Se esse fulano não subiu, perdeu o arrebatamento, a probabilidade dele perder a salvação é muito grande. Então o que vai acontecer? As pessoas que perceberem que na hora que subiram, pessoas que eles acreditavam que iam subir no arrebatamento não subiu, eles vão ficar o quê? Triste. Vai começar a ver o quê? Uma tristeza coletiva e vai haver choro. Por que a Bíblia fala que nós estaremos nos ares? Os estudiosos acreditam, Paulo falou o quê? Que lá, ele fala o quê? Ele foi ao terceiro céu, tá? Beleza, tá em 2 Coríntios capítulo 12. Ele fala em Efésios 6, do 10 ao versículo 19 ao versículo 18, que havia categorias. Ele fala assim, no demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor na força do seu poder, para poder estar cingido contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele fala, porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais da maldade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E ele fala de 4 categorias, que está onde está? No segundo céu. Então, alguns estudiosos acreditam que no momento em que houver o arrebatamento, esses demônios que habitam no mundo espiritual, que é no segundo céu, eles vão descer. Por isso que vai haver uma grande tribulação, que os demônios não vão estar lá no segundo céu, tá? Eles vão estar liberados para atuar aqui na terra, tá? E quanto a igreja vai estar nos ares, porque vai haver uma nuvem que vai cobrir. Aqueles que ficaram aqui na grande tribulação não vão conseguir ver quem está no céu, porque, como eu falei na aula passada, vamos estar participando do BEMA, que é o Tribunal de Cristo, vai receber galardões, e dentro desse período de 7 anos, vamos também participar das bodas do Cordeiro, que é onde Jesus falou que a última ceia ele tomou aqui na terra, antes da sua crucificação, e que a próxima ceia seria lá no céu, com Jesus Cristo servindo
aos salvos escolhidos que subiram no arrebatamento. Então, o que acontece? Vamos estar nos ares. Então, acredita-se que vamos estar entre o primeiro céu e o segundo céu, tá? Nas nuvens, como a Bíblia fala, escondidos nas nuvens. O que vai acontecer? Quando Jesus volta e vence o anticristo, que é a besta, e o falso profeta lançando lago de fogo e enxofre, o que aconteceu lá em cima? Deus tirou dos olhos toda a lágrima. O que é? Toda a tristeza por aqueles que ficaram aqui na grande tribulação, que morreram com a marca da besta, ou que perderam a sua salvação aqui, sendo perseguidos pelo anticristo, ou recebendo ali a marca na mão ou na testa. Esses que receberam, como já foi falado, não têm salvação. Os que morreram antes, que não subiram, que já tinham perdido a sua salvação antes. A igreja desce e começa o quê? O reino milenal. Esse reino milenal, o que Isaías falou, que Isaías viu? Ele viu o quê? Um novo céu e uma nova terra. E esse novo céu, essa nova terra, cujo os salvos estava, havia o quê? Justiça. O que nós sofremos hoje? A primeira coisa que eu quero salientar, havia o quê? Justiça. Então, o que acontece? Hoje em dia há justiça? Não. O rico rouba o pobre. O rico tira do pobre. Você vê, tem pessoas que têm dinheiro que poderia matar a fome de muita gente, mas a pessoa não mata a fome de ninguém. Pessoas que poderiam ajudar muitas outras pessoas, né? Não com muito, mas com alguma coisa, não ajuda nada. Pessoas que abandonam, que viram as costas. Um exemplo. Atualmente, no mundo, temos 8 bilhões de habitantes, só para ter uma base boa. Tá? No mundo, atualmente, tá? Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a OMS, a Organização Mundial de Saúde, morre e sofre, aproximadamente, com fome extrema, 830 milhões de pessoas no mundo. Isso é equivalente ao quê? 830 milhões é quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, vivendo em extrema pobreza. Só no Brasil, nós temos o quê? No Brasil, nós temos 208 milhões de habitantes. Só no Brasil, com 208 milhões de habitantes, nós temos uma população de 208 milhões de habitantes que sofre com falta de moradia. Só falta de moradia são 54 milhões. Que não tem moradia nenhuma, tem 33 milhões. Então, o que acontece? Você viu que essas chuvas que vieram mataram mais de 50 e poucas pessoas ali em São Paulo, né, naquela região ali norte, que eu esqueci o nome do local em São Paulo. Essa chuva é dia 19 de fevereiro. Então, você tem visto, recentemente na Turquia, na Síria, teve um terremoto que matou mais milhares de pessoas, tá? Acho que foi ontem que já teve um terremoto, hoje teve um terremoto na Turquia, tá? Então você vê que as pessoas, elas têm condições de ajudar e não ajudam. Elas têm condições de ajudar e não ajudam. E as pessoas morrem e fica por isso mesmo. Então, dentro desse bojo, o que no reinado milenal vai ter? Justiça. O que é justiça? É um equilíbrio. Vai ser um governo justo, cujo qual Jesus vai governar a partir de Jerusalém. E seu suplente, que vai estar juntamente com ele governando, vai ser Davi, porque Davi vai estar governando junto com ele. Lembrando que os apóstolos vão estar aqui na terra, lembrando que os profetas vão estar aqui na terra, lembrando que todos os homens de Deus que viveram vão estar aqui, Moisés, Abraão, vai tudo descer com a gente para cá, para essa terra, para governar juntamente com Cristo. Então, o primeiro ponto, nesse novo céu, nessa nova terra, vai haver o quê? Justiça. Não vai haver roubalheira, não vai haver mensalão, não vai haver tipo de injustiça social, não vai haver esse tipo de coisa que tipicamente a gente vê todo dia. Uma segunda coisa que vai haver, ele deixa claro aqui, ó, não haverá nela criança de poucos dias, mas um velho vai viver até 100 anos. Por que ele fala isso? Porque muito embora Jesus vai estar governando aqui, o pecado e a morte não foi banida de vez. O pecado e a morte não têm domínio sobre os salvos, aqueles que subiram no arrebatamento, aqueles que estão com Cristo, porque estão com o corpo glorificado, tal qual de Jesus. Nosso corpo vai ser semelhança do de Jesus, glorificado. Então o poder da morte, do pecado, não tem mais sobre nós, que subimos no arrebatamento, que fomos salvos com Cristo. Agora, para aqueles que estão aqui na terra, que passaram pela grande tribulação, que estão de carne e osso, a morte e o pecado ainda tem poder sobre eles. Porque a morte vai ser a última a ser vencida, vai ser a última a ser lançada no lago de fogo e enxofre, tá? Juntamente com Hades, a gente vai ler isso depois. Então o que acontece?
Você tenta imaginar, vai ser restaurado o quê? A longevidade. Uma criança vai ser considerado criança, um velho de 100 anos. Uma pessoa que quando chega a 100 anos hoje já está já nas últimas, mesmo com toda a tecnologia, com tudo o que nós temos hoje, para a pessoa ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, mesmo assim o corpo da pessoa está para lá de Marrakech. Agora, no período do milênio, com Jesus Cristo, um velho de 100 anos vai ser considerado como se fosse uma criança, tá? Que vai estar morrendo, é como se fosse um bebê recém-nascido, porque ele compara, nesse período, a longevidade da pessoa como se fosse das árvores. Existem árvores que são milenares, árvores que têm mais de 1000 anos, 3000 anos, quer dizer, árvores que são mileniais. Por quê? Porque Jesus vai restaurar aquilo que foi perdido quando ele criou Adão e Eva. Porque qual foi o intuito de Deus criar Adão e Eva? Era para que Adão e Eva vivessem um mundo perfeito, se multiplicasse sem pecado, sem transgredir e ter uma vida plena. O que é uma vida plena? Uma vida em comunhão com Deus, uma vida com saúde, uma vida onde eles tivessem como respirar bem, comer bem. Quer dizer, se isso acontecesse, a gente nunca ia saber o que é morte, porque Deus não criou o ser humano para a morte. Tanto é que a morte foi algo que chegou e Jesus foi enviado na terra para dar a sua vida e trazer vida, porque Deus não criou a morte, Deus criou vida. Tanto é que tudo que está perto de Jesus tem vida. Você pode ver, Lázaro morreu, chama Jesus, porque ele ressuscita e traz vida. O filho da viúva de Naim morreu, tem vida. Jesus estava passando em frente a uma procissão de um morto. Ele tocou, falou, vive, o garoto viveu. Quer dizer, aonde Jesus está não tem morte. Aonde Jesus está tem vida. Porque Deus não... A filha de Jairo, Deus não criou ninguém para a morte. Então o conceito de morte é estranho. Duas coisas que é estranho que Deus não criou e que veio por causa do pecado é envelhecer, porque Deus não criou ninguém para ficar velho, e morte. Tanto é que Jesus restaurou isso e nós vamos ver tudo isso no milênio. Tá? Uma pessoa de 100 anos vai ser considerada uma criança. Quer dizer, um velhinho, morreu, idade tinha 100 anos de idade, quer dizer, era uma criança, porque podia viver muito mais. O que viveu mais aqui na Terra foi Matusalém, 967 anos, quase 1000 anos foi Matusalém. Pode falar? Então, foi Matusalém, mas pode falar, se quiser cortar. A gente no milênio vamos viver o que eles viveram naquela época. Corretamente. Só que os salvos com o corpo glorificado. E aqueles que passaram pela grande tribulação de carne e osso. Quer dizer, vamos viver melhor do que eles, porque a gente vai estar no corpo glorificado. Tá entendendo? E detalhe, né? Detalhe. Então, nesse período, uma das grandes coisas que a gente vai ver é a justiça, não vai que é ter... o que não há. Hoje a gente não vê isso. Hoje o que a gente mais vê é injustiça, covardia, maldade. Né, porque o diabo está aí cometendo tudo isso, usando as pessoas com o coração, né, enegrecido pelo pecado, pelo erro. O que acontece? Vai haver longevidade, que é vida longa, tá? E detalhe, meu amigo, detalhe, não só longevidade, jovialidade, tá? Alguns estudiosos acreditam e chegam à conclusão que as pessoas que sobem no arrebatamento e as pessoas que subirem no arrebatamento a despeito da sua idade, elas terão a feição de uma pessoa de no mínimo 30 anos de idade, que é a idade que Jesus morreu. Então, segundo a psicologia, uma pessoa com 30 anos de idade é quando ela chega no ápice da maturidade, que ela passou dos 13 aos 25, tá? E chega aos 30, que seria a idade de Jesus. Então você tenta imaginar, uma pessoa que está com 50, com 60, com 70... e um rapaz que subiu no arrebatamento com 18 mil vai ter diferença, porque vai ser longevidade e jovialidade. É aquela pessoa que pode ter vivido muito tempo, mas a sua feição, a sua aparência não vai transparecer. E Deus fez isso atualmente. Né? A Bíblia fala que Moisés morreu firme, forte e farto de dias. Tá? Jó, né, alguns estudiosos acreditam que Jó viveu até 240 anos. Você tenta imaginar um homem e diz que ele viveu bem, estava velho, feliz e morreu fácil. Quer dizer, morreu satisfeito e ele não tinha a feição de uma pessoa velha, uma pessoa de idade. Então Deus vai fazer isso no período do milênio. As pessoas vão ter jovialidade e, acima de tudo, longevidade. Vai viver muito e vai viver muito bem. Uma terceira coisa que você vê aqui é que edificarão casas
e também vão plantar vinhas e vão comer do seu fruto. Né? Hoje você sabe, né, que muita gente não tem onde morar, como a gente já falou, né? Pessoas que moram de aluguel, moram em barracões de madeira, né? Às vezes moram na rua, vivem em marquise. A população, só a população mundial, há 150 milhões de pessoas que não têm onde morar no mundo, tá? Isso é um déficit de 2% da população mundial que não tem onde morar, vive na rua, ok? Então o que acontece? Aqui está falando que todos no milênio vão ter casa, todos, sem exceção. Todos vão ter onde morar, tá? E fala que vai plantar vinha. O que quer dizer? As pessoas vão trabalhar, nesse período vai haver trabalho, tá? Ninguém vai ficar deitado numa rede bebendo água de coco, não. Porque as pessoas pensam que depois do arrebatamento vai ficar todo mundo lá no céu, passeando, e depois, aquela vidinha de maré mansa, achando que vai ser, melzinho na chupeta. Negativo, meu amigo. Para quem não sabe, o próprio Jesus falou que ele separou para sacerdotes, reis, reis, sacerdotes e príncipes no reino. Por que vai haver reino? Porque vai haver súditos, vai haver pessoas servindo no reino. Então, o que acontece? Ali no reino, Deus vai separar pessoas para tomar conta de regiões aqui na terra. Vai ter reis. Por quê? Oi? Pode falar. Pode falar. Pode falar, voltando praticamente o outro curso que a gente teve, voltando ao outro curso que a gente teve sábado, que a gente estava falando sobre o galadão. Aí aquele que é palha ou madeira, tem alguma coisa a ver dentro disso aí, né? Corretíssimo. Isso mesmo. Falou certinho. Não foi carne nem sangue que te revelaste, foi o Espírito do meu Pai que está em você. Deus te revelou. Certinho? Tem a ver com isso. Dependendo do que você receber lá, vai ser o que você vai ter aqui. A posição que você vai ter aqui. Por que vai ter rei e sacerdote? Porque vai haver trabalho aqui na terra, porque ele vai governar e vai ter que ter pessoas para governar as nações que ficaram aqui. Tá entendendo? Então vai ter governos, tá? Vai haver, só que é um governo justo, como já foi falado, um governo que as pessoas vão viver bem, mas vai ter a influência do pecado, porque o pecado não foi banido para essas pessoas que não têm o corpo glorificado, e a morte também não foi banida, vai ser lá no finalzinho de tudo, tá? E também vai ter as pessoas que vão servir como reis, príncipes e sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque o templo que foi reerguido no período da grande tribulação, ele vai continuar, como eu já falei na outra aula, e quem vai entrar é Jesus, e Jesus vai governar de Jerusalém e vai ficar lá dentro do templo. Tá entendendo? Porque ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, é senhor, sacerdote, ele é tudo. Então ele vai estar governando ali e vai ter acesso, e as pessoas vão ter que ir ali para adorar o rei. Vão ter que subir lá, e eu vou mostrar na Bíblia, que vão ter que subir lá em Jerusalém, para aprender da palavra, tá? E para adorar o rei. E se não for, vai ficar sem chuva durante 3 meses. Essa vai ser a punição. Então o que acontece? Dentro desse período, as pessoas vão trabalhar, tá? Vai ter trabalho, tá? Não sei, só que detalhe, vai ser um trabalho justo, a pessoa vai ser bem remunerada, não vamos ter morador de rua, não vamos ter nada do que a gente vê hoje dessas injustiças sociais. Então a pessoa vai ter casa, vai trabalhar e vai ter do fruto do seu trabalho justo e correto. Quer dizer, a pessoa não vai se sentir lesada porque não vai haver roubo. Não vai ver esse tipo de coisa, de trabalhar e a pessoa sentir que trabalhou e mesmo assim está sendo lesada. Ok? Vamos lá. 4º lugar, diz assim, ó. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, tá? Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Gozarão da obra da sua mão. Quer dizer, tu já viu, hoje em dia, cerca elétrica, cachorro, câmera, para a pessoa ficar vigiando o patrimônio dela, quer seja a casa, quer seja o apartamento, paga segurança particular, faz um monte de coisa para proteger o seu patrimônio. Por quê? Porque se deixar dando sopa, alguém pula na casa e rouba tudo que você tem. Se você sair com o seu carro, a pessoa ali te rende, rouba o que você tem. Ou, de alguma maneira, a pessoa hackeia o que você tem, faz uma limpa na tua conta, né? Tem até a gangue do Pix, hoje em dia, né? E tem a gangue do Tinder, sempre passa, que marca, os caras colocam uma menina para falar com o cara igual um bobo vai no encontro, quem chega lá é um negão, é um grandão,
que vai lá e pega o camarada e saqueia o que ele tem. Então aqui ele está falando o quê? Que você vai trabalhar não para que outros comam. Em outras palavras, ninguém vai roubar o que é teu. O que você possui, você vai ter e você não vai ter medo de ter o que você tem, porque ninguém vai roubar. Você vai trabalhar e aquilo que você vai trabalhar, você vai possuir, você vai poder comer sem problema nenhum, porque a tua casa que você tem é que nem, né, temos aí o MST, né, que é o Movimento dos Sem Terra. Se você der a casa dando sopa, eles invadem e entram na tua casa, entram no teu terreno, entra ali nas fazendas, domina, toma o que é dele sem trabalhar, sem comprar, sem pagar, sem fazer nada. Então o que acontece? Isso não vai acontecer no período do milênio. As pessoas que vão ter casa, vão poder trabalhar e sair e voltar sem medo de ninguém invadir, vão poder trabalhar e comprar e ter os seus bens sem medo de ninguém roubar, e vão poder usufruir de tudo aquilo que eles possuem. Olha só como é que é engraçado, né? O que nós podíamos viver hoje, não vamos poder viver. Isso só vai ter como acontecer quando Jesus estiver governando aqui na Terra. Porque até então pode entrar presidente, pode sair presidente, pode entrar governo, pode sair governo, não vai mudar nada. Porque aquele que veio para matar, roubar e destruir está solto aí. Enquanto ele estiver solto, meu amigo, não tem como você ter nada. E quando tem que pedir ao leão da tribo de Judá para guardar, senão ele vem e com a mão grande toma aquilo que é seu. Então só Deus para guardar a gente e livrar. Então tá claro aqui, você vai poder trabalhar, vai poder ter prosperidade, vai poder sair, você vai poder ter segurança para gozar do bem que Deus já permitiu você ter. Outra coisa aqui, ó, não trabalharão de balde, não terão filhos para perturbação. O que quer dizer? Toda maldição que existe hoje em dia, que maldição é essa? Muitas mães, muitos pais têm um filho, o que acontece com o filho? Mesmo que seja bem criado, mesmo que seja criado ali correto, bonitinho, mas aí tem as amizades, tem as influências, o que acontece com o camarada? Passa a usar droga, passa a querer entrar para o tráfico. Aí o pai e a mãe falam, mas eu não ensinei meu filho isso. Meu Deus, eu ensinei ele certinho para estudar, ensinei ele a trabalhar, ensinei... Mas aí houve alguma influência. Primeiro a influência espiritual, que é o inimigo, o diabo, e depois a influência dos amigos que estão na mão do diabo sendo usados por ele. Aí quando pensa que não, o garoto está preso, está fazendo besteira, está ali aquela desgraça toda. O que está falando aqui? Não terão filhos para a desgraça, para a maldição, porque a maldição não vai existir. A maldição já foi quebrada, vai estar quebrada, porque quem está governando Jesus e o diabo está preso. Então não vai haver influência espiritual para levar ninguém numa boca de fumo. Ninguém vai querer pegar uma pistola, um HK, uma metralhadora, um revólver, para querer roubar ninguém. Ninguém, né? Nesse período não vai haver nem cheirinho da loló, nem lança-perfume, nem maconha, nenhuma dessas drogas lícitas ou ilícitas, porque não vai existir, porque os filhos que nascerem, porque vão nascer, tá, dessas pessoas que ficaram, porque vai ter vida sexual normal, nós não, meu amigo. Nós que subimos no arrebatamento, a gente já era. A gente não vai ter mais o que tem hoje na carne. Vida sexual já era. Os salvos, tá, subiu, vai voltar com o corpo glorificado, mas vai ser homem, vai ser mulher, vai ficar bem definido, mas não vai ver mais vida sexual. Mas aqueles que vão estar aqui vão ter vida sexual e vai procriar. Só que não vai ter mais poder. O nome do Cordeiro. Isso mesmo, é só trabalhar para o rei e dar glória a Deus, é isso mesmo. Então o que acontece? Esses que estão de carne e osso vai poder procriar, vai poder ter filho. Só que sem o medo que temos hoje. Já teve meninas que falam assim, eu quero casar, mas não quero ter filho. E eu falo, por que você não quer ter filho? Porque eu tenho medo do meu filho entrar para o tráfico, eu tenho medo do meu filho ter uma orientação sexual que mude aquilo que eu espero dele, que você já sabe o que eu estou falando, entendeu? Então, devido a essas influências negativas, tem até casais que casam, mas têm medo de ter filho devido dessa influência negativa. Então, nesse período aí, quem nasceu, as crianças que nascerem, não vai ter influência negativa nenhuma, porque vai estar debaixo da bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade aqui, 6º lugar, fala assim, será a herança da semente dos benditos do Senhor, porque vão estar abençoados, né, e seus descendentes com ele. 6º lugar, e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Engraçado, né? Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Isaías 55:6 fala o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Na parábola de Lucas 18,
fala uma parábola assim, de uma mulher viúva que ela foi injustiçada e não aceitou aquela injustiça e todo dia lá no juiz, incomodar o juiz, juiz, faz justiça. E a Bíblia fala que ele não temia Deus nem o homem, quer dizer, estava nem para nada. Mas todo dia a mulher chegava lá e falava, faz justiça. Aí o juiz falou, pô, essa mulher todo dia está me perturbando, mexendo a paciência. Eu não temo a Deus, não temo ninguém, mas de tanto essa mulher mexer a paciência, eu vou fazer justiça. Aí ele termina falando assim, acaso o vosso Pai Celestial não vai ouvir as vossas orações? Ainda que você a tempo tardio, não vai fazer justiça aos seus escolhidos? Hoje você tem que fazer o quê? Campanha de oração, jejum, né? Sobe monte, para quem sobe monte. Ai, Deus, abre aquela porta de emprego, eu preciso e tu ora, vai no monte. Deus às vezes usa um profeta, uma profetisa, usa um pregador, usa alguém. Aquela porta está aberta. E passa uma semana e a porta, tu diz, Deus, falou que a porta está aberta. E uma semana passou, e cadê essa porta? Tá? E você vai orar até que a porta vem. Mas você vê que você tem que orar, buscar, consagrar, se virar nos 30 para poder chegar lá. Deus faz, mas é uma batalha espiritual, porque os demônios resistem, a carne da gente luta, as pessoas que não estão ligadas em Deus, que estão com o coração voltado para o diabo luta, os irmãos que não estão ligados, o diabo usa, luta também. É uma luta contra tudo e contra todos. Mas aí o que acontece? Deus faz, mas você tem que suar a camisa. Aqui ele está falando que antes que clame. Por quê? Porque ele vai estar conectado ao seu pensamento. Como ele é onisciente e sabe o pensamento de todos, antes da pessoa falar o pensamento já na mente, ele, o que você quer? E detalhe, ele não vai estar presente, porque ele é onipresente. Ele já vai estar lá. E ele, antes que você pense em falar, eu já sei o que tu quer e pergunto, é o que você quer? Então toma. Antes que você clame, eu ouvirei. Antes que me peça, eu responderei. Quer dizer, vai ser assim, instantâneo. A pessoa não vai precisar fazer campanha de Daniel de 21 dias, não vai precisar ficar uma semana de jejum, não vai precisar ficar fazendo oração extensiva, não vai poder fazer nada do que é feito hoje em dia, porque antes que clame eu ouvirei, antes que me peça eu responderei. Quer dizer, vai ser coisas instantâneas. Precisou é na hora. E detalhe, pode estar em qualquer lugar do país, do mundo ou da galáxia, ainda tem isso. Porque deixando bem claro que nós, com o corpo glorificado, nós não vamos estar limitados a essa matéria, tá? Então, a nossa forma de locomoção não vai ser uma forma de locomoção como hoje, carro, moto, avião, não vamos precisar. Embora vai existir muita tecnologia, tá? Nós vamos estar desprendidos da matéria e podemos estar em qualquer lugar na velocidade do vento. Porque a própria Bíblia fala que de seus anjos ele faz vento e dos seus ministros labareda de fogo. Então, quer dizer, não vamos precisar de veículos para se locomover, porque a matéria não vai prender a gente mais. Vamos poder subir, descer em qualquer lugar assim, na velocidade do vento, por causa que Deus vai nos dar esse corpo glorificado. Então, aqui, sétimo e último, dentro desse ponto ainda. O lobo e o cordeiro se apacentarão. Juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão dano, nem mal algum em todo o meu santo monte. Abre comigo, dentro desse ponto, Isaías 11, versículo 6. Acompanha aí, Isaías 11, versículo 6. Acompanha comigo aí, por favor. Isaías, capítulo 11, versículo 6. Dentro desse ponto que eu acabei de ler. Aquele Isaías que 11, está em casa aí assistindo aí, pode pegar a Bíblia também e estar estudando junto com a gente. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Isaías 11, versículo de número 6 e diante. Olha só o que a Bíblia fala. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, nesse período, o que vai acontecer? Os animais que hoje são carnívoros, tá? Que hoje o leão ataca qualquer animal que faz parte da sua cadeia alimentar, uma ovelha, um veado, qualquer bicho que, né, está dentro da sua cadeia alimentar é atacado. O leopardo,
Até um ser humano, se der mole, ele vai lá e devora. Porque para ele, quando ele olha ali um animal que faz parte ali da sua cadeia alimentar, ele já fica com a boca balbuciando. Então, no período do milênio, não vai precisar ter preocupação com o animal selvagem, porque os animais não vão ser mais selvagens, porque vai ser extinguido a força maligna do pecado, da carne, vai perder as forças, porque o reino de Cristo vai tirar a maldade do coração dos animais que houve através do pecado, esse desequilíbrio. Então, o que vai acontecer? O leão vai comer palha, vai comer capim junto com o boi, vai virar um animal herbívoro. O leopardo, ele vai deitar junto com o nédio, quer dizer, com a ovelha, aquela ovelhinha ali, e vai agir, brincar como se fosse um gatinho, como se fosse aqueles bichinhos domésticos. O lobo, ele não vai querer atacar o cordeiro, né? Você sabe que o lobo entra lá dentro da casa do cordeiro e come qualquer bicho ali. Quer dizer, o lobo, quando vê um cordeiro, ele já fica balbuciando, já fica salivando. Não vai haver. Detalhe, né? Tenta imaginar o que hoje você não pode fazer, que é passar a mão na cabeça de um leão, brincar, né? Porque senão ele devora, arranca logo um braço, pegar um lobo ali, um leopardo. No milênio você vai poder brincar com o leão como se você estivesse brincando com um gato de estimação. Vai poder chegar perto de um leopardo, qualquer animal selvagem, você vai poder brincar como se fosse um animal que não tem maldade nenhuma. Por quê? Porque no período do milênio, até uma criança de colo vai poder pegar uma serpente, porque a serpente, né, hoje em dia, qualquer pessoa que chegar, ela ataca. Se ela for venenosa, ela mata. Então a criança vai pegar um animal extremamente venenoso, vai botar na mão, vai brincar e não vai acontecer nada, porque a serpente também não vai ter a influência do pecado. Quer dizer, vai ser puro. Então, quer dizer, vai haver uma mudança do que nós conhecemos na atualidade radical. Tanto na esfera social, tanto na esfera espiritual, tanto na esfera animal. Agora, eu quero que você abra a tua Bíblia em Miqueias, capítulo de número 4. Miqueias, capítulo de número 4. Olha o que a Bíblia fala em Miqueias, capítulo de número 4, ainda dentro do milênio. Miqueias, capítulo de número 4. Profeta menor Miqueias. Olha o que a Bíblia fala. No milênio, isso é no milênio. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido. No cume dos montes se elevará sobre os outeiros, e concorrerá a ela os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações, até muito longe. E converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O que isso quer dizer? No milênio, não vai haver mais exército, não vai haver polícia, não vai haver tanques de guerra, não vai haver caça, não vai haver F-16, não vai haver nada do que nós vemos hoje em dia. Como Jesus vai governar, e ele tem todo o poder e autoridade, e ele vai governar com punho de ferro, então não vai haver guerra. As armas de guerra vão ser todas sucateadas. Assim que ele chegar aqui, todas as armas de guerra vão ser abolidas. As nações não vão ter mais armas para lutar uma contra as outras. E vão se tornar em armas, ou melhor, em instrumentos de trabalho, instrumento agrícola. O que isso quer dizer? Os estudiosos, né, assim como chegamos à conclusão que quando Jesus voltar a governar, nós vamos viver como se fosse aquela época em que o homem era agrícola, o homem era rurícola. Vamos ver como se fosse aquela época das sinhazinhas, só para você ter um exemplo, onde não tinha nada do que nós temos hoje. Vamos viver uma época rurícola, só que com o poder de Jesus e uma tecnologia extremamente avançada. O que acontece? Vai ser transformado as armas de guerra em instrumentos de trabalho rurícola, para quem mora no interior. Outro detalhe importantíssimo, aqui ó, versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse.
Porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus? Não, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus. O que significa isso? Duas coisas aqui. Significa que nesse período não vai haver idolatria, não vai haver nenhuma casinha de idolatria. Ah, vamos ali para participar de uma coisinha. Não, não. Não vai haver nenhum tipo de religião pagã nesse período e outra. Não vai haver quem espante. O que isso quer dizer? A figueira e a videira são duas figuras de linguagem de prosperidade. Significa que as pessoas, como já fora falado antes, elas vão trabalhar, elas vão ser pagas, vai ter, como tem hoje, só que de maneira justa, como já falei, e elas não vão ficar com medo de estar na porta da sua casa, no ambiente da sua casa, como uma figueira e uma videira, comendo ali, degustando do que ela tem, com medo. Um exemplo, tu está na porta da sua casa, passa um homem mal encarado, te olhando de cara feia, tu já fica assustado. Será que é um bandido? Será que é um ladrão? Por que será que esse cara está me olhando de cara amarrada? Será que ele quer me assaltar? Aí você já fica com medo, pensando que é alguma coisa. Ele está falando que você vai poder ter, vai poder degustar, vai poder ter prosperidade, vai poder viver sua prosperidade sem que ninguém te espante. A pessoa vai passar e você não vai ter medo de ninguém, porque nesse período não vai haver idolatria, não vai haver deuses, só vai haver um Deus, tá? Eu vou contextualizar ainda isso aqui com Zacarias, e não vai haver ninguém para fazer mal, quer dizer, não vai ter ladrão, não vai ter assassino, não vai ter nada disso, porque tudo isso aí, no momento em que Jesus volta, já vai ser banido, já era, tudo isso acaba. Ó, deixa eu falar aqui, subiu no arrebatamento, é igual o Tabajara. Lembra dos Tabajara do Cacete Planeta? Quando a gente fala, teus problemas acabaram. Meu amigo, tu subiu no arrebatamento, seus problemas acabaram. Você está entendendo? Por quê? Porque nada disso que tem hoje vai ter influência no reino vindouro. Por isso que vale a pena sofrer perseguição. Como já falei na outra aula, o que Paulo falou? Aquilo que o olho não viu, 1 Coríntios 2,9. Aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Romanos 8,18, ele fala que a glória que há de se manifestar, não há de se, o sofrimento não tem comparação com a glória do que há de se manifestar no reino vindouro. A gente não tem como aquilatar, imaginar o que Deus tem para nos dar lá e aqui, que é muito além do que nós imaginamos. Então, enfim, dentro desse ponto aqui, tá? As pessoas que estiverem vivendo isso aqui, e nós estaremos vivendo, só que numa posição contrária, tá? Quem tiver com o corpo glorificado vai estar governando com Cristo. Quem ficou aqui, passou por tudo isso, vai estar vivendo isso aqui, que é aqueles seres humanos que passaram pela grande tribulação, beleza? Mas os salvos vai estar governando com Cristo. E detalhe, a lei, como eu já li aqui, ó, versículo de número 2, de Miqueias, e a palavra do Senhor vai partir de Jerusalém. Vai haver culto, tá? Vai haver culto lá em Jerusalém. O culto não acaba, não. Essa parte desses pessoal, desse povo que vai estar vivendo aqui ainda, no novo milênio, é a parte da onde Satanás vai estar preso os 1000 anos, no caso. Isso mesmo, correto. Isso mesmo. Certinho. Como está em Apocalipse 20, isso mesmo. Nesse período que Jesus volta e prende Satanás, já começa o milênio aqui na Terra. E as pessoas que passaram pela grande tribulação, que não receberam a marca da besta, e que resistiram toda a luta, toda a batalha, e não se submeteram àquela regra que foi implementada pelo anticristo, eles vão reinar com Cristo. Só que detalhe, não reinarão com Cristo, eles serão súditos de Cristo e daqueles que subiram no arrebatamento e estão aqui com o corpo glorificado. Nós subimos, mas nós vamos, né, volta com Cristo. A igreja volta com Cristo, os salvos, para reinar com Cristo no milênio, como eu já falei. Reis, príncipes e sacerdotes, de acordo com o galardão que você receber lá no céu, é o que você vai governar e vai agir. Quer dizer, uns vão ser sacerdotes, que vai ver o tempo, como eu já falei, e Jesus vai estar lá, servindo a Cristo, e outros vão ser príncipes, julgando causas, como existia antigamente, e outros vão ser reis, que vão governar aqueles povos. Mas, claro, Jesus e nós aqui embaixo, como seus ministros, entendeu? Então, parte daí. Então, ficou claro isso, Henrique? Ficou? Vamos lá. Vamos em Zacarias agora. Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14.
Zacarias, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 6. Zacarias 14, a partir do versículo de número 6. Tá? E diz assim, ó. Zacarias 14, a partir do versículo 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental é o mar morto, tá? E metade dela para o mar ocidental, que seria o mar Mediterrâneo. No estio e no inverno, o estio seria o verão, né? E o inverno é inverno mesmo. Considera isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Quer dizer, não vai haver idolatria. Ele é rei, ele é Senhor e é o nome que está acima de todo o nome. Tá? E olha aqui, dando continuidade aqui, ó. Versículo 11. Bom, versículo 11 do capítulo 14. E habitarão nela, isso é os salvos, né? E não haverá mais nela anátema. Anátema é maldito, tá? Você grava aí, depois pesquisa a palavra anátema, quer dizer maldito. Porque Jerusalém habitará segura, quer dizer, não vai haver inimigos. Hoje temos várias nações que querem destruição de Jerusalém, de Israel. Mas nesse período não vai ter inimigo, porque Jesus vai destruir todos os seus adversários, né? Não vai ter inimigo nenhum. Né? E ele aqui, ó, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando eles de pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. Isso fala de uma guerra nuclear, tá? Quando Jesus voltar, vai haver o quê? Guerra nuclear. Por quê? Porque o anticristo, ele vai ter uma tecnologia muito grande e ele vai atacar Jesus. Ele vai atacar. Porque Jesus vai vir e ele vai ver, ó, manda bomba em Jesus, manda fogo. Vai tacar bomba em Jesus, mesmo sabendo que não tem como vencer, mas vai atacar. Aí a Bíblia fala o quê? Que Jesus vai vencer ele, nós já lemos, Apocalipse 19, versículo 11, pela espada que vai ser da sua boca, e também 2 Tessalonicenses 2, versículo 7 e 8, fala que o Senhor aniquilará o iníquo, quer dizer, o anticristo, pelo esplendor da sua glória e pela luz que vai sair da sua boca. Quer dizer, vai vir uma glória, chamada no grego de parousia, tá? Parousia, que quer dizer manifestação gloriosa. Epifânio quer dizer Deus, epífane, parousia no grego. Então, o epifânio da sua glória, quer dizer a sua parousia. Alguma coisa vai acontecer e vai haver uma explosão, e as pessoas vão morrer, né, com os olhos. Quer dizer, isso é uma manifestação de quando há uma guerra nuclear. Beleza? Então, é assim que vão ser destruídos. Então, aqui, o Henrique, dando continuidade, aqui, ó, versículo de número 16, ó. Versículo 16, do capítulo 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, que é os que vão ficar no milênio, tá? Que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o rei. Ó, depois disso, vai sobrar uma galera, que a gente está falando, de carne e osso. E o que vai acontecer? Esses vão subir para Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Aí, dando continuidade no 17... E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, ele está deixando bem claro, o Senhor dos Exércitos, quer dizer, Yahvé de Sabaoth, não virá sobre ela chuva. Quer dizer, quem não subir lá para cultuar a Deus, na festa das cabanas, quer dizer, no culto a Deus, que Jesus vai estar aqui, sendo glorificado, não vai chover durante 3 meses. Quer dizer, a pessoa vai escolher ou subir para adorar a Deus, Deus não vai forçar, não. Vai dizer, ó, quer não? Beleza. Então vocês vão ficar sem chuva aí, quer dizer, vocês não vão ter o que comer, porque se não chover aí, e detalhe, é só chuva para quem não foi. Para quem foi, vai ter chuva. Olha só como é que, nem igual hoje. Como acontece hoje em dia, hoje eu tô com preguiça, quero ir pro culto hoje, não. Não foi pro culto hoje, não tem chuva, não vai ter terra regada. Isso mesmo, correto. Porque tudo vai depender o quê? Como vai ser uma época que eles vão viver como se fosse um ambiente, vai ser um ambiente rurícola, entendeu? Então, o que uma pessoa interiorana rurícola precisa? De chuva para o plantio, porque eles vão trabalhar e vão ter o que comer. Então, como é que você vai plantar? Mas se não tiver chuva, como é que vai regar a terra para que possa produzir?
Então eles vão passar perrengue. Então o que é a punição? Vocês não precisam ir. Eu não vou mandar um raio, não vou matar vocês, beleza. Mas é 3 meses sem chuva. E quem foi? Chuva abundante, bênção abundante. Imagine você indo para o culto, eu não indo, você mora do lado da minha casa, eu vendo chover na tua casa ali, regando tua terra e a minha seca. É isso aí, você entendeu bem. É isso mesmo. É dessa forma. Quer dizer, vai ser uma coisa tão clara como está aqui, que tipo assim, não vai ter como a pessoa dizer, como é que eu sei quem foi, participou e quem não foi? Porque na minha terra está chovendo e na tua não está. É simples. Não vai precisar igual hoje. Pastor, a pessoa, pô, fulano não veio, fulano sumiu, tá um mês sem aparecer na igreja, aí quando fica desempregado, volta, vai para o culto de manhã, culto à tarde, culto à noite. Só procura a Deus quando está no sufoco, né? A maioria é assim, né? Tá empregado, tá com dinheiro, a saúde, tá tudo bem, abre a porta lá, tá caindo carne, tá caindo arroz, tá carrão, tá brilhando, aí tira foto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, com a família num churrasco, visitando parente, vai para não sei aonde, vai para Macaé, aí no caso é Macaé, Rio das Ostras, só lugar bacana, aí fica ruim das pernas, perde o carro, fica no sufoco, aí irmão, tu sumiu, irmão, tu sabe, aí tu viu tudo lá no Facebook, no Instagram, a pessoa curtindo com dinheiro, aí aparece lá e depende agora, cesta básica, ajuda dos irmãos, tá na luta, o filho tá dando problema, a mulher, o marido, aí volta para a igreja, né? Aí não falta, tem culto segunda, e se a igreja não abre na segunda, a pessoa ainda reclama, mas quando a pessoa tá bem, esquece de Deus, né? Mas quando tá no sufoco, ela lembra. Quando a tempestade vem, cara, o dia que não tem culto nas igrejas delas, elas procuram até outro lugar, quer ir para a hora nona, quer ir para a consagração, e daí vai. Isso é verdade. Então, como já fora falado, né, já fora subentendido, a pessoa que não for no culto, precisa nem perguntar. A terra está seca, e quem foi no culto, a terra está abençoada, regada e abençoada. Então, o Henrique, o que acontece? Aí, bem dizendo isso, é o desfecho do milênio, tá? Aí como é que é o desfecho do milênio? Como é que é o desfecho do milênio? Vamos lá para Apocalipse 20, de novo. Vamos ver o desfecho disso tudo. Tá? Apocalipse capítulo 20. Tem que haver um desfecho, né? Para a gente compreender legal. Apocalipse capítulo 20. Né? Vamos lá. Desfecho do milênio, ó. Tá bom. Vamos lá. Versículo 7. Capítulo 20, a partir do versículo 7 de Apocalipse. Vamos ver o desfecho, tá? Agora diz assim, ó. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quer dizer, Satanás, junto com os demônios que foram presos juntamente com ele. Vai acabar. Isso aí, desfecho é esse. E sairá enganar as nações. Quer dizer, ele vai fazer tudo o que ele fez, desde quando ele fez com Adão e Eva, até o momento que ele vai ser preso. Que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog é uma figura de expressão, que no caso, há esse Gog e Magog, depois eu vou te falar numa outra aula, num outro estudo sobre, tem esse, mas há um outro Gog e Magog, que está em Ezequiel capítulo 38, que não é esse aqui, tá? Há 2 Gog e Magog, e esse que nós estamos estudando agora, que é o do final de tudo, mas há um outro Gog e Magog, que eu vou falar sobre isso para você entender depois, na outra aula, que está no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, tá? Que é um outro contexto, tá? Então vamos ficar nesse aqui. Então eu já estou te explicando a 2. De Ezequiel 38, que não tem nada a ver com esse, e o 39, e esse aqui que é o final de tudo, beleza? Então isso aqui é uma figura de linguagem de Gog e Magog, que seria os inimigos de Deus, influenciados por Satanás. Ó, cujo o número é como a areia do mar, para se juntar em batalha, né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos, a cidade amada. Isso é, eles vão para Jerusalém, onde Jesus está. Eles vão subir essas nações dos 4 cantos da terra para lutar contra Jesus lá em Jerusalém. E os santos somos nós, os salvos que estão lá com Cristo, um corpo, né, vivendo com ele uma vida santa e glorificada e perfeita em Deus. Ó, e cercaram o Arraial dos Santos, a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Quer dizer, não vai ter guerra. O pessoal vai para lá para ser destruído, literalmente. Não vai ter guerra, não vai ter nada. Eles vão chegar lá só para morrer, literalmente. Vão para lá só para morrer. Não vai acontecer nada. Vai cair fogo, vai lamber todo mundo. E a gente vai estar lá com Jesus de boa,
sossegado, tá bom? E ó, pronto, aí venceu, acabou essa batalha. Aí vem versículo 10. E o diabo que os enganava, que enganou eles, mais uma vez, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aí acabou a carreira do diabo e dos demônios, que já era, tá? Onde está a besta e o falso profeta, quer dizer, o anticristo e o falso profeta, que era a besta que veio da terra, né, e o anticristo é a besta que veio do mar, já está lá, que é eles que estreiam o lago de fogo e enxofre. Que não tem ninguém lá no lago de fogo e enxofre não, tá? Tá vazio. Quem vai estrear eles? Aí o diabo vai lá fazer, né, companhia, ele e os demônios, lá no lago de fogo e enxofre, que não vai haver julgamento para eles. Então, tá aqui, ó. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está o anticristo, que é a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Termina com o diabo sendo solto, eu estou falando milênio. Engana as pessoas. Agora tu me explica, ó, olha só como é que é engraçado, né? O poder de persuasão e influência do diabo. Como é que as pessoas que estão vivendo no milênio, que passaram a grande tribulação, que conheceram o mundo antes do milênio, que viram como era o mundo antes do milênio, que é esse mundo que nós estamos vivendo, e viram o mundo perfeito que Jesus fez, correto, justo, eles vão preferir dar ouvido ao diabo do que ouvir Jesus. Quer dizer, o diabo vai conseguir persuadir as pessoas no mundo perfeito e vai botar as nações contra Jesus, quer dizer, contra o povo de Deus glorificado lá em Jerusalém. E vão perder. Só que veja bem, meu amigo, eles viveram tudo, quer dizer, hoje em dia tem como a pessoa falar, ah, eu sou pobre, minha vida foi uma desgraça, eu fui abandonado, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu apanhava, e a pessoa pode dar N desculpa, porque de fato há uma grande injustiça, uma grande desigualdade social. Existe, é fato, mas no período que Jesus vai governar no milênio, não vai haver, então não vai haver desculpa para o pessoal que deu ouvidos ao diabo, deu lugar ao diabo e que foi lá. Por isso que o julgamento vai ser justo. Por isso que vai ter o terceiro e último julgamento, que é o julgamento final. Lembra? A gente participa do Bema, os salvos, que não é para perdição, que não é para morte, é para receber os galardões, que é o tribunal de Cristo, lembra? Beleza. Depois Jesus volta, nós temos o julgamento das nações, segundo julgamento. Lembra? Capítulo 25, versículo 31 em diante de Mateus. Agora vem esse último, que é o julgamento do trono branco. E aonde que está? Aqui, ó. Capítulo 20, versículo 11. Vamos ler aqui, por favor, para isso ficar inserido em nossa mente. Apocalipse 20, a partir do versículo 11. Ó, esse é o último, para quem não subiu no arrebatamento, para quem morreu sem Jesus antes mesmo do anticristo governar, para quem recebeu a marca da besta e para esses que morreram lutando contra os servos de Deus e contra Deus. Tá? Ó, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Quer dizer, em algum lugar no espaço, não sabemos aonde. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha só que interessante, né? E foram... O que acontece? Quando a pessoa morre, vamos lá. Já finalizei já o milênio. Vamos falar para essa parte que eu vou só dar uma... Só assim, um melzinho na boquinha da criança para a gente deixar para outra aula. É só aquele melzinho na chupeta, né? Porque senão é uma coisa, né? Queria mandar um abraço aí rapidinho aí para a Janaína aí, Fernandes, está aí nos assistindo aí, que tem um projeto show de bola em Caxias. Projeto que ela recolhe alimento para poder distribuir, faz quentinha para os moradores de rua, que tá ali, ela faz parte do grupo Unido para o Bem. Eu estou até com a blusa aqui. Ela tá aí. Show de bola. Um abraço aí, Janaína. Que Deus continue te abençoando. Muito bom. Que Deus te abençoe. Muito bom. Isso é show. Muito bom. E meu apoio. Glória a Deus. Então, Henrique, isso aí. Nesse pique é isso. Muito bom. Então, vamos lá, né? Para finalizar, né? Contextualizar aqui. Então, ele é lançado, é derrotado, mas como vai ser sempre, né? Já é derrotado e vai ser derrotado sempre. Lago de fogo e enxofre. Julgamento do trono branco, que é o tão temido julgamento do trono branco.
o que é que vai acontecer? Deus vai trazer de volta as pessoas que morreram sem a salvação. Tá? O que é que vai acontecer? Vai juntar a alma no corpo. Porque até então, quando a pessoa morre, o que é que acontece? Eu acredito que é uma matéria da teologia chamada tricotomia. Tá? O que é uma tricotomia? É que nós acreditamos que você, nós, somos feitos de corpo, alma e espírito. É chamada de tricotomia na teologia. Tá? Eu tenho um corpo, dentro do meu corpo eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. Tá? Que está lá quando ele criou Adão, né? Adão Nishon em hebraico, que ele soprou o espírito da vida, que é um Neshama. Que na hora que ele soprou na lenda, Neshama, em hebraico, que é o sopro de vida, ele soprou. E quando ele soprou, virou 2 espíritos. Um espírito é a alma, que no hebraico é Nepesh, tá? E no hebraico é Ruá, no grego é pneuma. Depois eu explico isso para você mais para frente, já, numa outra aula sobre um outro assunto. Só estou dando exemplos. Então o que acontece? Virou o espírito, que é onde tem conexão com o mundo espiritual, é o espírito, que é o pneuma, tá? No grego, ou Ruá no hebraico, e alma no grego é psique, tá? Por isso que vem psicologia, tratado do estudo da alma, né? Psique, né? Referentemente. Então vamos lá. Então se tornou alma vivente. O corpo, isso aqui no grego se chama sarx, né? Corpo. Então o que acontece? Nós somos corpo, alma e espírito. Quando a pessoa morre, sem Deus ou com Deus, eu vou dar um exemplo do que está na Bíblia em Lucas 16, a partir do versículo 19. A Bíblia fala assim: havia um homem rico que se regalava, se vestia de vestes de púrpura, quer dizer, e comia regaladamente. Havia um mendigo chamado Lázaro, todo mundo conhece. Eu ia falar que morreu Lázaro, o mendigo, que comia das migalhas que é da mesa, né? E a Bíblia fala que os anjos levou ele para o seio de Abraão, que é o Gan Eden, que é o paraíso. E ia falar assim: depois de alguns dias morreu o rico, e foi sepultado. E abrindo os olhos, ele se viu aonde? No Hades. No Hades, que é um inferno, para a nossa tradução. E a Bíblia fala que lá no Hades, ele olhou e viu quem? Viu Abraão. E ele viu a Lázaro, lá no paraíso. E a Bíblia fala que ele pegou, reconheceu Abraão, quando viu Abraão, e reconheceu a Lázaro. Porque ele grita assim: Pai Abraão, peça a Lázaro, isso, para que molhe a ponta do dedo na água. Então ele viu o quê? Água. E a Bíblia fala que é um rio. Lá no Éden é um rio no trono de Deus. Para que põe na minha boca, para que essas chamas, porque ardem muito, para que acalme as chamas. Aí Abraão respondeu: não pode, que é um grande abismo. Então fica claro que quem morre sabe por que morreu, tem consciência, a alma, sabe por que está lá, sente as coisas igual é sentida no corpo físico. E detalhe, né? Eu falei antes e torno a falar que a pessoa não perde consciência. Nem a que vai subir no arrebatamento e nem a que vai para o lago de fogo e enxofre ou quem está no inferno. Por quê? Porque Deus não dá amnésia, Deus não tira a memória. Então o que acontece? Eles conheceu Abraão e na época não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada. Ele sabia que era Abraão e reconheceu Lázaro e conversou com Abraão. Enfim, quando a pessoa ressuscitar, lá no inferno normal, quando a pessoa morre, só está a alma. No dia do julgamento, Deus vai trazer a alma e o corpo. E detalhe, as pessoas que viveram em suas épocas vestidas com as roupas de suas épocas, trajando a roupa com qual ela morreu. Se ela morreu com a roupa da época, tipo Napoleão Bonaparte, Hitler, Mussolini, Stalin, os ditadores, vão vir com suas roupas que eles estavam no dia que morreram. Tá? E a alma vai unir com o corpo. E vai até o trono. E como é que vai ser o julgamento? Num lugar onde não sabemos, que ele fala que foge o céu e a terra, um lugar no espaço. E detalhe, ele fala: e abriram-se os livros. Vou te fazer uma pergunta aqui retórica, que eu vou te dar a resposta. Ó. Você sabe quantos livros vão ser abertos naquele grande dia? Ou não? Não sei não. De todo assim, não. De todo não sei não. Eu vou falar na próxima aula sobre isso. Eu vou falar. Porque eu sei que tem bastante. Tem livro de pensamento, livro eu sei que tem muito. Agora, o total não sei não. São 7 livros. São 7 livros. O último livro é o livro da vida, que foi escrito com sangue do Cordeiro. Tá? O último é o da vida. Eu achava que no meu pensamento assim, no meu ponto de vista, eu achava que poderia ser 9. A mesma quantidade dos dons do Espírito Santo de Deus. Quase que você ia acertar, se tu chuta, mas são 7.
Mas alguns detalhes que eu vou falar na próxima aula para estudo, que a gente vai incrementar sobre esse assunto aí. Mas ao total são 7. Eu vou mostrar os versículos que falam sobre isso e vou explicar o porquê que são totalizados 7. Então o último é o da vida, tá? E detalhe, né? Por que vai haver o julgamento? Lembra que eu te falei? Por que vai haver o julgamento? Porque vai haver pessoas que vão achar que é injusto eles serem lançados no lago de fogo e enxofre. E Deus não é injusto, de forma alguma. Então Deus vai trazer. Um exemplo. Há um livro, eu vou te dar só um exemplo rápido, chamado Livro das Memórias, que em hebraico é Sefer Zikaron. Não tem o profeta Zacarias? Zacarias significa Deus lembra ou Deus lembrou. Em hebraico seria Zikaron, Zácara. Quer dizer, Sefer é livro em hebraico. Zácara quer dizer lembra, lembrou. Deus lembrou. Quer dizer, o livro das lembranças. Não tem aquela pessoa que fala assim, ó. Ah, rapaz, eu não lembro, rapaz. Eu estava tão bêbado naquele dia que eu fiz, eu nem lembro. Aí Deus fala, tu não lembra não, rapaz. Não esquenta a cabeça não, que está tudo anotado aqui e eu vou mostrar aqui. E detalhe, né? Vai ser para todos que estão lá ver. Porque nenhum pecado vai ficar incubado diante dos olhos de Deus. Quer dizer, não só Deus vai ver, os anjos, nós, que a Bíblia fala que nós vamos julgar os anjos, e todos que estão lá. Quer dizer, por isso que em Daniel 12, depois você dá uma lida aí, que eu não vou abrir, não vou ler, Daniel 12, 2 fala que muitos ressuscitarão para a glória e honra eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É isso que está sendo falado. Quer dizer, o que a pessoa está fazendo em oculto, que ela não se arrependeu, porque há uma diferença, nós temos tempo de se arrepender, pedir perdão dos nossos erros, quer a pessoa desviou da igreja, quer a pessoa na igreja cai, ela se arrepender, mudar de atitude, como eu já te falei, que é o tchuvá, do verbo chuva, voltar atrás, pedir perdão e não praticar mais. Não é só pedir perdão, porque é pedir perdão e parar de fazer aquilo que está indo contra a palavra de Deus. Entendeu? Não adianta pedir perdão e falar, eu pequei, perdão, Senhor, mas vou pecar de novo. Oh, perdão, mas vou fazer, mas só mais uma vez, só uma vez. Não. É pedir o perdão, parou, tá? Seguir em frente. Então, o que acontece? Esse é um dos livros, como eu já falei para você, o Sefer Zikaron, que é o livro das memórias. Porque tudo que a gente faz, quer seja uma coisinha mínima de boa, Deus vai dar a gente. Naquele dia lá, o que você faz, quer seja uma coisinha, tu vai receber na tua coroa. Você sabe quantas coroas são que vai ser dada lá naquele dia? Ou não? Sim. Isso eu não vou falar não, vou deixar lá para frente, porque há muito detalhe, eu estou tentando contextualizar muito detalhe, e eu não quero pular etapas, eu quero falar bonitinho para não queimar etapas. Então, meu amigo, eu contextualizo nisso. Então, assim, na próxima aula, próximo estudo, próxima vez que a gente for conversar, falar da palavra aqui, eu vou falar sobre os livros e vou explicar os julgamentos que vai haver diante de cada livro. Mas eu também quero falar de outros livros que estão na Bíblia, que não só no julgamento, mas quando a gente chegar diante de Deus vai ser colocado em pauta, que estão na Bíblia. Eu vou mostrar dentro da palavra. Okay? Isso aí é bom que, tipo, pra gente, aqueles que estão nos assistindo também, tem pessoas que estão assistindo, que a gente acaba trazendo entendimento, né, para nossa vida, coisas que a gente não conhece. Que a gente não conhece, que a gente não entende, às vezes a gente até lê, mas não consegue entender o que o Espírito Santo tentou nos dizer através dos profetas deles, dos apóstolos. Isso aí é bom a gente sempre tá fazendo isso aí para abrir a nossa mente. Cara. Então, Rick, como eu agradeço a oportunidade, eu sinto que até que o Espírito Santo me permitiu falar, que eu não quero ser extensivo, porque a gente está indo, né, paulatinamente no que diz respeito à escatologia. Eu estou falando dentro do que realmente a palavra diz, está sendo provado na palavra, porque meu intuito é provar tudo que está sendo dito dentro da palavra de Deus, sem aumentar, sem tirar, sem inventar nada. Que aquele que aumentar, aquele que tirar, vai ser réu naquele dia, tá? Das maldições. E eu não quero maldição nenhuma. Eu profetizo bênção e eu quero bênção e vou viver as bênçãos. E tenho vivido as bênçãos de Deus. E é o que eu desejo para todos que estão aí contigo e fazem parte da minha vida também aqui no estado de Goiás e qualquer lugar do Brasil ou do mundo, da nossa família, que as bênçãos de Deus estejam, como eu sei que estão, ao alcance e abençoe e liberte e cure a todos. Então, eu estou indo paulatinamente para que Deus venha nos abençoando, te abençoando, dentro da palavra, no estudo certinho, bonitinho. É assim que eu estou fazendo. E agradecendo já a minha oportunidade de poder estar aqui participando e falando da palavra de Deus. Na verdade, é um mini culto, né? Para mim, é um mini culto, eu já falei. Isso aí vai ser... É bom isso aí, é bom.
como eu estava falando ainda agora, né? Se o povo que está aí nos assistindo, se eles estão realmente gostando, que praticamente não, está sendo um estudo. Está sendo um estudo de teologia para aqueles que gostam da palavra. Então, como o missionário Martiliano mesmo falou, a gente sempre vai estar trazendo esse estudo aí para a gente aí. E aqueles que gostou e quiser continuar assistindo, toda vez que a gente for entrar online, eu vou estar avisando lá no Facebook lá, e vai estar chegando a notificação para todos, para poder estar acompanhando esse estudo aí junto com a gente aí. E também a gente está com um canal aí, o nome do canal lá no YouTube lá, Deus Quer o Nosso Bem. Vai lá, se inscreve lá, que é só palavra, só conteúdo para poder edificar a nossa vida. Amém, meus irmãos? E muito obrigado, varão. Muito obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando fortemente, te dê a inteligência que você tem e o Espírito Santo de Deus possa habitar sempre na tua vida, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu desejo o mesmo. Amém. Com Deus.